Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre esse fenômeno que está sendo o filme Encanto da Disney, né? Todos os meus pacientes, até os adolescentes que estão assistindo a esse filme, estão trazendo os conteúdos desse filme para o consultório. Aí eu decidi assistir e decidi compartilhar aqui com vocês, tá? A minha visão sobre esse filme, que por sinal é muito rico, muito rico mesmo. E eu vou trazer um pouco para vocês do meu olhar como psicóloga, inclusive na clínica, né? E gostaria que no final aqui desse vídeo vocês comentassem se faz sentido, se vocês conseguem ver essa dinâmica no dia a dia de vocês, tá? Então, o primeiro ponto de tudo é que esses últimos filmes que a Disney vem produzindo, né? Eles estão direcionados muito mais para o público adulto, vocês já pararam para pensar sobre isso? Do que para as crianças em si. Embora eu perceba de que as crianças se identificam e muito com alguns personagens, porque esses personagens estão trazendo de fato uma realidade muito grande, né? As crianças, elas estão chegando ao meu consultório com um sofrimento psíquico, com um sofrimento emocional muito grande devido a esses, quer dizer, né? Uma das coisas que fazem com que essas crianças sofram, né? Tenham uns maus comportamentos, por alguns detalhes desse filme que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, acima de tudo, o filme ele traz ali, né, a história da família Madrigal, que vive na Colômbia. É um filme, falando assim de fotografia, eu sou fotógrafa também, né? Então é uma fotografia peculiar, é um filme muito colorido, né? E esse excesso de cores traz ali um acalento, né? Falando da psicologia pra gente. Acalma, nos traz alegria, nos traz conforto, né? As cores utilizadas ali naquele filme. E da mesma forma, eles trazem pra gente como uma instituição familiar funciona ali nesse filme. E, né, como uma mensagem aí por trás desse filme para muitos adultos, como a instituição familiar funciona em muitos lares no mundo, né? Então, assim, o primeiro ponto de tudo que eu gostaria de falar aqui para vocês é sobre os dons, né? O filme, ele gira em torno de dons que essa família vai recebendo, né? Exceto a Mirabel, que não recebe nenhum dom. E o quanto essas pessoas precisam desse dom para terem uma identidade. Porque sem esse dom, elas não existem, elas não são ninguém. E é exatamente assim que acontece na nossa vida, né? Esses dons, eles são dados principalmente pelos pais, por nós pais, né? Para as crianças. E existe o contrário também. Às vezes a criança, ela nasce com um dom que não é muito bem aceito pelos pais, né? E esse dom acaba sofrendo uma exclusão, né? Então, o que são esses dons que foi muito bem colocado no filme, né? O dom da pessoa ser muito forte, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo, eu não posso parar, eu não posso relaxar, né? Que é o caso da Luísa, né? Ela consegue carregar o mundo nas costas, porque esse dom foi dado a ela. Existe ali um ideal do eu, ou seja, é uma expectativa, é uma projeção que vem de fora para dentro, né? Então ela tem um ideal do eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo, né? E aí o filme relata em vários momentos, né, o quão ansiosa ela está, de que ela está tendo insônia, ela está tendo tiques no olho, né? E a música cantada pela Luísa, para mim, é a melhor do filme, né? Que inclusive ela relata sobre isso. E falando, continuando ainda, né, sobre a Luísa, interessante que no final do filme, eu não sei se vocês conseguiram reparar, né, mas é uma cena até um pouco rápida, onde a Luísa, ela está deitada em uma rede, né, relaxando de fato. E isso é o que ela precisa, né? Então, eu já comentei em alguns stories meus sobre a importância, né, da gente ter o dom de si. E esse dom de si, ele vem desse autoconhecimento, ele vem de saber quem você quer ser e de você ter esse autoconhecimento do que foi implantado, projetado e esperado para que você fosse, né? De que nós crescemos muito em cima desse discurso materno, desse discurso paterno, tá? Então é muito importante isso.
Aí vem um outro dom, se a gente for parar e pensar, também existe e é muito comum, né, dentro da nossa família, ao redor, nas redes sociais, que é o dom da perfeição. Né? Isabela é a perfeita, a mais bonita, a florida, né, que floresce, que deixa tudo muito colorido, com cheiros de flores, né, que vai se casar com um cara muito jovem, muito bonito da cidade, né? Essa busca pela perfeição, né, esse dom da perfeição, muitas vezes ele é colocado, né, pelos pais, porque você precisa aprender a escrever, você tem que escrever, você tem que ler. O filho de fulano está lendo com 4 anos de idade, o meu não está lendo. O meu filho já não desfraldou com 3 anos de idade, o da fulana desfraldou com 2 anos de idade, né? Então, esse medo do filho não ser perfeito, esse medo do filho não corresponder àquilo que você esperou, desejou, né? Antes de engravidar, durante a gravidez ou até mesmo após o nascimento da criança, isso fica projetado na criança, essa perfeição, né? Da criança ser super obediente, da criança ser super educada, né? Então esse dom da perfeição, estou chamando de dom da perfeição porque é como o filme retrata, né? Ele existe muito, em todas as famílias tem, né? A pessoa que é a perfeita, que todo mundo vislumbra, nossa, ela é muito estudiosa, nossa, olha como é que ela é dedicada, né? É aquela pessoa que é super elogiada dentro da família, né? Temos também outros dons que o filme foi mostrando que também a gente tem ali no nosso dia a dia, né? Que é o dom, o filme fala que o Bruno tem um dom de prever o futuro, né? E eles retratam que esse prever o futuro é prever coisas ruins. Só que vocês pararam para pensar que o Bruno não prevê o futuro? O Bruno, ele simplesmente fala a realidade. O dom dele é colocar o real de fato que vai acontecer. Aquilo ali é fato que vai acontecer, né? E as pessoas hoje em dia, né, elas têm muita dificuldade em lidar com a realidade. Vocês conseguiram parar para pensar sobre isso? Quão é difícil, muitas vezes, a gente lidar com a realidade? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Uma adolescente está apaixonado por um cara, não precisa nem ser adolescente, pode ser um adulto, né? E aí vira um pai, uma mãe fala para esse filho, para essa filha, meu filho, esse cara vai te fazer sofrer. Essa pessoa que você está não é a adequada para você, né? E aí você, por estar gostando muito, por estar apaixonada, você não aceita a realidade, né? Então, o dom do Bruno, que para mim, né, é um dom da realidade, é exatamente isso. E por que ele foi excluído? Porque as pessoas não sabem lidar com a realidade. As pessoas estão sempre idealizando, né, criando expectativas sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações, e muitas das vezes elas vivem frustradas por isso, tá? Então, quando o Bruno vem com essa realidade, as pessoas não conseguem lidar de fato com isso e aí resolvem excluir o Bruno. Vamos viver no mundo da fantasia, que é muito melhor, né? A dor, o incômodo é bem mais fácil de lidar, né? E aí temos outros, né? Outros personagens ali que, se a gente for parar e pensar, eles estão ali no nosso dia a dia, né? A mamãe que cura tudo com seus bolinhos. Não tem aquela mamãe, meu filho vem aqui, machucou, deixa eu dar um beijinho no seu dodói, não é? Aquela prima que escuta tudo, né? Então sempre tem alguém na família que escuta demais, que sabe de tudo, não é mesmo? Tem o dom dos animais, né? Então tem pessoas que realmente têm dons não vou falar aqui com os animais, mas tem dons, por exemplo, musicais, né? Então isso é muito importante da gente olhar para essa dinâmica, porque é mais ou menos assim que a gente faz ali no dia a dia na terapia, inclusive com as crianças, né? E esse filme, as crianças, elas se veem muito neles, principalmente quando elas veem muito com esse papel da Mirabel, eu não sou aceita, eu não tenho dom, porque a criança ela não consegue fazer toda essa analogia, né? Fazer toda essa elaboração que é importante que o adulto faça no filme, né? E aí a Mirabel, né? Vamos falar dela. E por último eu vou falar da abuela e depois da casita, né? A Mirabel, ela simplesmente não tem um dom.
né? Ela não recebeu aquele dom e ela foi muito crucificada por isso, porque todos precisavam receber um dom e ela não recebeu um dom. Então ela também foi excluída porque ela não fazia parte. E vou dar exemplos para vocês de como isso acontece. Então, por exemplo, uma criança que está tendo um mau comportamento, que não consegue ler direito, que não consegue prestar atenção ali na sala de aula, por exemplo, né? Ou que não consegue dormir no quarto sozinho. Pais amam dar diagnósticos para essa criança porque é muito difícil para eles e às vezes até insuportável de lidar com o fato do que esse filho representa para eles, né? Então, muitas crianças são diagnosticadas, inclusive erroneamente, com TDAH, porque é uma justificativa para eles. Assim, eu tenho uma justificativa agora, o meu filho tem TDAH, eu não preciso lidar com as minhas questões para poder ajudar o meu filho. Entenderam? Essas questões são muito profundas. Por isso que eu falo que o processo de análise, eu não escondo isso de nenhum paciente na primeira sessão, ele é dolorido porque ele é profundo, tá? Ele é muito intenso. E a Mirabel, acontece isso, ela é excluída, então ela nunca é perfeita e ela tem essa fala pra avó: eu nunca vou ser perfeita pra você porque eu não tenho um dom, né? Então, ou seja, aquela expectativa que a avó tinha de que ela recebesse um dom foi frustrada, né? Ela idealizou demais isso e o que acabou que não aconteceu. Então ela não conseguia aceitar, né, essa falha ou esse erro, né, como algumas pessoas acabam entendendo. E aí vou para a abuela, né, a avó de Mirabel, né? O que aconteceu com essa avó? Ela sofreu um trauma muito grande, né? Que foi a perda do marido e ela visualizou o marido sendo morto ali, né? Ela com os 3 filhos no colo, ela visualizou o marido sendo morto. Isso é um trauma que a gente carrega de fato para a vida inteira, né? E ali fica um vazio, um buraco que essa falta faz, né? E essa avó, ela não conseguiu realizar o luto dessa perda, né? E aí o que aconteceu? Para que ela conseguisse sobreviver, né, a essa dor, a esse trauma, ela idealizou, né, todos esses dons. Ela recebeu ali uma vela mágica que criou um muro, que criou uma casa, e aí ela não precisava de fato lidar com essa dor. Mas o filme mostra a sua fragilidade quando ela vai até a janela e reza para seu marido para poder dar-lhe um sinal, uma visão, né? Então mostra a sua fragilidade, o seu medo de que literalmente a casa caia. Porque, gente, não existe ego no mundo que aguente ficar com mecanismo de defesa o tempo todo para não lidar com esse trauma. Uma hora a casa racha, uma hora a casa desaba. E foi o que aconteceu no filme, né? E aí, no final ali, a Mirabel e a avó, elas se reconciliam, né? Porque a avó consegue colocar para fora aquilo que ela não colocava para ninguém, né? Sobre a dor dela. E aí aquelas borboletas significam a paz, significa ressignificar a dor, né? Significa as pazes. Então a avó conseguiu entender de que não ter o dom é um dom, né? De que ela não precisa projetar em ninguém. Porque a avó, ela foi projetando em cada filho tudo o que ela precisava para poder sobreviver naquela sociedade, né? Ela precisava ser forte, ela precisava dar conta de tudo, ela precisava saber de tudo, de todos, ela precisava se transformar em pai, em mãe, em tio para poder cuidar daquilo tudo, né? Ela precisava ser perfeita. Só que por dentro ela não era nada disso, ela estava destruída. E a casa representa isso, né? Quando mostra, inclusive, a cena do Bruno que ficava ali remendando, né, as rachaduras da casa. Então essa casa ela vivia rachando o tempo todo. Então significa de que uma hora ela iria desmoronar. Aí o final do filme é muito bonito, né? Que mostra a questão da empatia, da comunidade ali em relação a eles, porque eles ajudaram esses anos todos, né? Aquela vila ali, aquela comunidade, e a comunidade decidiu ajudá-los, né? E aí no final mostra a Mirabel tendo a maçaneta e aí ela consegue ser a harmonia, né? Então o dom da Mirabel
é trazer harmonia, né? É fazer com que as pessoas tenham consciência de si. Então eu quis fazer a analogia desse filme, né, aqui pra vocês, porque eu até recebi um direct que falava assim, eu conheço muitas Luísas na minha vida, né? Aí eu falei assim, eu tenho certeza que você não só conhece muitas Luísas, como todos os personagens, né, desse filme. Porque de fato isso existe em praticamente 100% das famílias, tá? Então eu quis trazer essa analogia aqui pra vocês, porque reparem se a criança tá muito fissurada em um determinado personagem, porque talvez isso tenha ali um dedinho de alguma coisa que ela queira falar pra você, tá? Então é esse o sinal que eu gostaria de trazer pra vocês. Deixem a criança ter o seu dom de si, tá? Não queiram colocar nelas as suas expectativas, os seus dons ou aqueles dons que vocês gostariam de ter ou de ter sido, tá bom? Então, comentem aqui pra mim se vocês conseguem visualizar, né, essas pessoas no dia a dia de vocês, se faz sentido, tá bom? Um beijo e até a próxima.